Olá! Dando continuidade à aula de rede de frio, estaremos abordando agora sobre as boas práticas de armazenamento e conservação de imunobiológicos. Assegurar que todo imunobiológico administrado mantenha suas características iniciais, a fim de conferir imunidade para que não haja quebra da cadeia de frio, é a finalidade primordial da conservação das vacinas. Todo imunobiológico deve ser mantido no nível local em temperatura positiva entre -2 a +8 graus. Vacinas de vírus vivo atenuado são mais sensíveis ao calor e à luz. As vacinas que contêm adjuvantes, derivados de alumínio e toxóides toleram mais o calor, mas o congelamento pode inativá-las. Então, devido a essas características, é sempre importante lembrar da conservação das vacinas em temperatura entre +2 a +8 graus, sendo a temperatura de +5 graus Celsius a ideal. Para que tenhamos uma conservação e armazenamento de imunobiológicos satisfatórios, necessitamos de uma estrutura adequada, controle rigoroso de temperatura, principalmente das caixas térmicas, capacitação periódica de pessoal, supervisão efetiva da sala de vacina, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e possuir um plano de contingência para situações de queda de energia ou falha de equipamento. Com relação à estrutura da sala de vacina, essa deve estar em um local de fácil acesso e sem incidência direta de luz solar, possuir um ambiente climatizado entre 18 a 20 graus Celsius, possuir gerador de energia, podendo ele ser externo ou interno por meio das baterias das câmaras de vacina, câmaras refrigeradas, freezer, caixas térmicas, termômetros, bobinas reutilizáveis e seringas. A rede elétrica da sala de vacina deve possuir disjuntor protegido identificado com o aviso de não desligar. As tomadas devem ser individuais para cada equipamento e estar dispostas a pelo menos 1,30 m do chão. Deve também possuir espaço mínimo de 15 centímetros entre os equipamentos e as paredes. Com relação à organização da sala de vacina, essa deve possuir rotinas estabelecidas e manuais disponíveis, mapa de controle de temperatura, insumos disponíveis, equipamentos numerados e as vacinas identificadas por nome, lote e data de validade, registro de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, e não devemos colocar objetos em cima dos equipamentos. Desde 2014, o Programa Nacional de Imunização não preconiza mais a utilização de geladeiras domésticas para armazenamento de vacinas. Estas foram substituídas pelas câmaras científicas. Nas câmaras de vacinas, devem possuir afixados em local visível um mapa de controle de temperatura. Esse mapa ele deve conter as temperaturas aferidas diariamente, sempre no início e no final da jornada de trabalho, contendo as anotações de temperatura de momento, de máxima e mínima. Sempre após essas aferições, o reset do termômetro deverá ser pressionado. Com relação ao armazenamento das vacinas na câmara, sempre que recebermos uma vacina, ela deve ser imediatamente guardada dentro da câmara, identificada com nome, lote e data de validade, ser armazenada em suas embalagens originais, avaliar diariamente o estoque a fim de evitar o desabastecimento, verificar o prazo de validade periodicamente de todas as vacinas da câmara e, logicamente, aquelas vacinas que estiverem vencidas deverão ser descartadas e retiradas da câmara. O instrumento de controle de temperatura utilizado é o termômetro. Esse termômetro digital, conforme está na figura, é o termômetro utilizado nas caixas de vacina e ele é alimentado por uma pilha. E essa pilha deve ter a rotina de troca a cada 3 meses. Neste slide, estamos mostrando como deve ser preenchido um mapa de controle de temperatura da câmara de vacina. Como vocês podem observar, há a aferição da temperatura em 2 momentos do dia, de registro de momento, máxima e mínima, e se por alguma eventualidade esse registro não puder ser
feito, o motivo da não aferição deve estar registrada no campo de observações deste mapa. Com relação à caixa térmica, a caixa preconizada pelo Ministério da Saúde é o de material de poliuretano, devido à sua durabilidade e facilidade de higienização e resistência. A capacidade mínima de armazenamento deve ser de 12 litros. As bobinas ambientadas devem estar preenchendo todas as laterais dessa caixa. As vacinas devem estar organizadas e separadas em recipientes plásticos. E o sensor do termômetro deve estar no centro dessa caixa de vacina. As bobinas reutilizáveis, elas são de material biodegradável, atóxico e possuem capacidade variável. Essas bobinas possuem data de validade, que vem impresso na sua superfície. Todas as vezes que essa bobina estiver vencida, ela deverá ser substituída. Como podemos observar, as bobinas elas são armazenadas em freezers. E esses freezers, eles possuem temperatura negativa. E como a gente vem falando desde o início do curso, as vacinas elas devem ser armazenadas em temperatura positiva. Então, para que essas bobinas sejam colocadas na caixa de vacina e essa caixa esteja preparada para receber esse imunobiológico, essa bobina deve passar por uma climatização. Após climatizada, ela deve ser organizada nas paredes da caixa de vacina e quando atingir a temperatura ideal, deve receber então os imunobiológicos. Então, como devemos preparar uma caixa de vacina? Após a climatização das bobinas, devemos colocá-las nas laterais da caixa de vacina. Então, eu chamo a atenção que no fundo da caixa não deverá ter bobina. O posicionamento do sensor do termômetro deve estar no centro da caixa. As vacinas devem estar organizadas em recipientes plásticos. Devem ser retiradas a quantidade suficiente para a jornada de trabalho. Deve-se registrar a data e a hora de abertura de frascos multidoses. Deve-se atentar para o prazo de utilização das vacinas após a abertura de frasco. Monitorar continuamente a temperatura do termômetro da caixa. Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário e manter essa caixa fora do alcance de luz direta do sol e distante de fontes de calor. O freezer da sala de vacina, ele deve ser exclusivo para armazenamento de bobinas da sala de vacina. Essas bobinas devem ser organizadas e empilhadas horizontalmente, a fim de manter o conteúdo espalhado homogeneamente. Verificar a integridade das bobinas, caso o material plástico esteja danificado. Essa bobina deverá ser desprezada e trocada por uma bobina nova. Com relação às seringas e às agulhas, estas devem estar armazenadas em local apropriado, de modo a proteger a integridade da embalagem. Verificar sempre a data de validade das seringas e agulhas. Não danificar a embalagem estéril. Não amarrar com a borracha de elástico. Esse tipo de amarração, ele causa microfissuras no invólucro das seringas e das agulhas e isso pode comprometer a esterilidade do insumo. Não armazenar embaixo de pia, ar-condicionado no chão, devido à umidade, e não misturar os lotes das seringas. Então, é importante sempre lembrar, no final do expediente, fazer um checklist na sala de vacina, verificar se as vacinas foram recolhidas dentro da caixa térmica, se os termômetros foram resetados e se a temperatura da câmara está dentro do recomendado. Então agora eu convido vocês a permanecerem na plataforma, realizarem as leituras complementares e obrigatórias e os exercícios dispostos na plataforma também.